Então, pessoal, o tema da palestra de hoje é automação de operações e entrega contínua, vantagem de um ambiente de desenvolvimento integrado. Nessa palestra eu vou falar um pouco da motivação, do porquê que a gente trabalha para ter um sistema, um ambiente de desenvolvimento integrado, porquê que a gente objetiva a melhorar a qualidade de software e trabalhar com mais produtividade. Uma breve introdução a DevOps, apresentar o conceito, os 3 estágios da implementação contínua, da entrega contínua, que é a integração, a entrega e a implantação, e depois a gente vai falar sobre ferramentas, softwares que a gente usa para poder colocar esse ambiente para funcionar. Bom, para começar, eu separei aqui um resultado específico da pesquisa do Stack Overflow Develop Survey de 2016. Para quem não sabe, todo ano o Stack Overflow ele faz uma pesquisa do cenário de tecnologia do mercado, né? Essa pesquisa desse ano ela teve votos de respostas de 50 mil pessoas que tiveram acesso ao site. E uma delas em particular, uma pergunta em particular que eu trouxe aqui para vocês para a gente pensar um pouco sobre ela, ele perguntou quais são os maiores desafios que os desenvolvedores encontram no trabalho, no dia a dia. Vocês podem ver que as principais respostas são expectativas não realistas, pobre documentação, requisitos mal especificados e o processo de desenvolvimento ineficiente. Até uma base de código frágil. Mas vocês podem ver que dentro desses 4 tópicos assim, mais comuns, todos eles estão muito correlacionados, principalmente em relação ao processo de desenvolvimento ineficiente. Então, a gente já consegue identificar que não é só no nosso dia a dia de trabalho que a gente tem problemas com processo de desenvolvimento ineficiente. Isso está para o mundo inteiro. A qualidade de software ela é diretamente relacionada à qualidade do processo. Então, é natural que se um processo ineficiente tenha software de uma qualidade. E é natural também que a gente busque otimizar a qualidade do software otimizando o processo. Ok? Quem no dia a dia nunca se deparou com uma situação como essa? Tá lá o nerd tentando fazer o teste que o Afonso enviou para ele testar, e o Afonso vira e fala, na minha máquina funciona. A clássica frase, na minha máquina funciona. Tá, então me passa o RH da sua máquina para eu testar. Localhost 2.8080. Cara, localhost, pelo amor de Deus, me passa o IP. Foi mal, o IP é 127.0.0.1. Só piora a situação. Isso assim é muito comum no nosso dia a dia, tirando a parte cômica à parte, né? Essa coisa de funciona na minha máquina, funciona em produção, acontece direto, dá muito problema. E diversas metodologias, diversas iniciativas pelo mundo afora surgiram para resolver esse problema, obviamente. E uma que a gente vai falar aqui agora, que busca integrar o time de desenvolvimento com o time de operações, que é o time responsável pela infraestrutura, e pôr as coisas para rodar, é a metodologia de DevOps. O DevOps é uma amálgama para desenvolvedor e operações. Vamos deixar os dois juntos, por isso que é DevOps, Development e Operations. É uma metodologia de desenvolvimento que explora muito a comunicação. E por ela explorar tanto a integração do time, as operações, por essa comunicação, as pessoas falam muito que ela é uma cultura, porque ela foca que não basta apenas as ferramentas estarem automatizadas, vocês terem o melhor software, a melhor infraestrutura, se o time não trabalhar e cooperar junto para poder ter bons resultados. Aí aqui a gente tem um diagrama que eles usam para poder assim, fazer um overview do que é o DevOps, né? Quando a gente pega o desenvolvimento, une com as operações e coloca garantia de qualidade entrelaçada em todos os pontos, tanto para o desenvolvimento quanto para as operações, a gente tem um DevOps. E por isso, então, ele é responsável por essas práticas de aproximar os times para que a empresa tenha uma única visão, botar o software de qualidade rodando. E acabar com essa coisa de que na minha máquina funciona é problema de operação. Aí o operador pega para colocar o código para rodar, em produção não funciona, fala que a culpa é do desenvolvedor. Isso não pode acontecer, porque a empresa entrega um produto para um cliente. O time precisa estar alinhado com a estratégia da empresa e colocar essa visão como prioritária. E quais são as características de um ambiente de DevOps? A gente separei aqui 4 pontos principais, né, de acordo com a literatura que eu fui recorrendo. Cultura, automação, avaliação e compartilhamento. Dentro da cultura a gente precisa de colaboração entre o time, fim de divisões, não existe assim uma divisão. Aqui é o setor de desenvolvimento, aqui é o setor de infraestrutura. A gente precisa trabalhar junto. Uma relação saudável entre as áreas, justamente por estarem juntos, e muitas das vezes envolve mudança de comportamento, mudança de rotina. Porque se o software está ruim, é sinal de que o processo está ruim. Se o processo está ruim, a rotina do time provavelmente não está legal. Então a gente vai precisar mexer no comportamento do time e mudar as rotinas dele. Um ponto extremamente importante é a automação. A gente não pode perder tempo com tarefas rotineiras, como perder horas fazendo upload de artefatos para o meio de produção, como configurando máquinas na mão. A coisa tem que ser automatizada para ela dar vazão rápida e a gente não perder tempo com o que não é importante. Nós, como empresa que entregamos software, que desenvolvemos software,
Nosso foco é desenvolver software com qualidade. Não deveria ser ficar preocupando com detalhes de infraestrutura e arquitetura, que no meu ambiente é de um jeito, em produção é de outro jeito. A gente tem que otimizar isso e deixar as coisas fluírem de forma mais automática. Então, por isso a gente tem que automatizar deploy, controle, monitoração, configurações e orquestração. A avaliação é extremamente importante. Levantamento de métricas, medições, performances, logs. É uma coisa que é muito raro você ver hoje em dia empresas que fazem monitoramento de fato do que a aplicação faz. Geralmente sobe um servidor web, põe para rodar, se der problema a gente olha. A gente espera o cliente chamar para a gente ir atrás do problema, quando na verdade deveria ser o contrário. Se a gente tivesse rotinas automáticas que identificam quando que o HD está lotando, quando que está sem memória, quando que o processamento está fora do normal, e avisasse a gente podia ir lá, resolver aquilo de imediato e agir de forma proativa, evitar problemas. E por fim o compartilhamento, obviamente, né? O feedback, a boa comunicação, que é o complemento de tudo. E quando a gente entra na parte técnica do que um ambiente DevOps deve ter, agora vamos falar mais baixo nível, porque a gente está aqui no ambiente de desenvolvimento. Quais são os conceitos chaves que a gente precisa focar para poder fazer uma implementação de ambiente de DevOps? Infraestrutura como código. O que é infraestrutura como código? Se a minha aplicação ela precisa de uma máquina com tantos gigas de memória, com tal CPU, com tanto de HD, eu preciso de uma forma de eu escrever essa especificação e versionar isso como se fosse código-fonte. A minha aplicação X, de acordo com esse arquivo aqui, esse documento, tem tudo o que ela precisa, certo? Eu não vou ficar assim, ligo para o setor lá de operações, sobe uma máquina X para subir e falo, não, tem que estar versionado. As configurações da máquina, não só também especificações, como a própria instalação de banco de dados, os scripts de configurações precisam estar versionados e controlados, né? Para que se troca alguém também do time de operação, a pessoa que entrar já vai ter todas as rotinas ali nas mãos, vai saber o que fazer. Orquestração de servidores, né, que se poder alocar, desalocar, criar, subir, gerenciar servidores de forma automática e dinâmica. Gerência de configurações, está embutida lá com a infraestrutura como código, a gente vai versionar, ter um controle melhor das configurações. Provisionamento dinâmico de ambientes, alocação de máquinas, controle de versão e compartilhamento entre infraestrutura e desenvolvimento. A infraestrutura também vai usar o sistema de controle de versão, ambientes de desenvolvimento, testes e produção. Estava vendo lá uma artigo no Facebook que eu achei engraçado com o Vinícius, que estava falando assim, geralmente todas as empresas têm apenas um ambiente de teste. Algumas têm sorte de terem um ambiente de produção. Basicamente, né? O ambiente de produção sempre é um ambiente de teste. O ideal é a gente separar isso e dividir. O ambiente deve possibilitar TDD, desenvolvimento de teste. A infraestrutura deve participar dos projetos desde o início, que é uma coisa que acontece muito, a gente preocupar com a máquina depois que o software está pronto. Aí a gente vê vários problemas de quais os requisitos para essa aplicação. A gente só começa a levantar depois que a aplicação está pronta. O ideal seria que a infraestrutura tivesse envolvida desde o começo para poder opinar e ajudar a elaboração dos requisitos. Infraestrutura participando das reuniões de desenvolvimento e desenvolvimento participando das reuniões de infraestrutura. Todo mundo ciente do que acontece. Ambiente de entrega contínua, que a gente vai falar daqui a pouco do que é. Os desenvolvedores devem conseguir fazer o deploy sem interferência da infraestrutura, um time precisa ser mais independente do outro, capacidade de resposta rápida e backup e restore confiável. Okay? Então, assim, esses são os principais pontos do que é um ambiente de DevOps completo. Aqui na empresa, a gente, até mesmo era para ser uma introdução, depois de ajustes aí, mas para quem não sabe, essa palestra está sendo resultado do meu trabalho de conclusão de curso, então eu tive como objetivo implementar todas essas, não todas, mas as mais importantes dessas metodologias aqui no escritório. A gente não conseguiu ainda entregar todas, até porque o nosso cenário atual, em certos pontos a gente questiona se há necessidade de implementação de tudo. A experiência que eu estou passando aqui para vocês foi tida do nosso dia a dia aqui, que a gente pôs essas coisas para rodar. E mesmo que a gente não tenha aqui um ambiente de DevOps completo, porque ainda faltam algumas coisas, a gente está trabalhando para ter a automação das operações e a entrega contínua. E onde que se distingue o DevOps da entrega contínua, né? Qual que é a diferença? Vamos falar um pouco agora, então, da parte mais técnica relacionada à automação das operações, da entrega contínua e etc. Então, sobre automação de operações. Imagine que quando você submetesse um arquivo, uma versão nova de código para o repositório, automaticamente isso fosse testado no ambiente de homologação, e todas as atualizações fossem entregues para o cliente, tudo de forma automatizada, sem intervenção manual. Esse é o princípio da automação. Igual a gente acabou de falar, a gente não pode perder tempo com o que não é o foco da nossa empresa. Então, rumo à entrega contínua. O que a gente precisa fazer para chegar à entrega contínua? A equipe vai estar focada em criar o melhor software possível, sem gastar tempo com atividades mecânicas.
tudo automatizado. Uma vez que a gente tem tudo automatizado, no momento que a gente gera código, gera versão, aquilo entra em produção, certo? E fazendo um comparativo com o modelo tradicional em cascata e com os métodos ágeis e com a entrega contínua, a gente tem mais ou menos isso aqui. O lado de cá está o cenário do método clássico em cascata, onde a gente espera juntar um monte de atualizações, dá um tempo maior das janelas de deploy, junta um monte de versão e aí lança aquele pacotão com um monte de versão em produção. Quais são as características deste processo? Nós temos picos de alto esforço envolvido, por isso a gente tem um alto risco. Se eu esperei juntar 20 atualizações para botar em produção, eu tenho o risco de uma entre 20 daquilo ali pelo menos falhar. Dentro da metodologia ágil de entrega contínua e de tudo automatizado, a gente tem entrega constante. Vocês podem ver que sempre que tem uma atualizaçãozinha pequena, ela entra em produção. Eu não preciso esperar juntar um monte porque eu não vou ter esforço para fazer aquilo. Eu, com mínimo esforço, eu lanço versõezinhas menores de tempos em tempos. Então, cada versão nova, eu tenho pouquíssimo esforço e menos risco. É muito mais fácil de debugar e identificar o erro. Então, qual que é o primeiro passo para a gente alcançar a entrega contínua? A gente tem que falar primeiro sobre integração contínua. Qual que é a diferença, né? Basicamente, a integração está dentro de um escopo mais reduzido, dentro de um escopo reduzido do ambiente todo de DevOps. A integração contínua é basicamente você ter a garantia que o código que está ali no branch principal, o código que está no seu repositório, ele é estável, que você pode pegar ele a qualquer momento e pôr em produção que ele vai rodar. A ideia é que seu código seja testado o mais rápido possível para que eu identifique, a maior parte do trabalho seja realizado por meio de testes automatizados e você identifique o quanto antes os bugs. Se toda vez que você sobe o código lá para o repositório, existem mecanismos automatizados, testes, ambientes, para poder garantir que aquele código é estável, você está no ambiente de integração contínua, está tudo integrado e tudo é funcional. Qualquer momento você pode pegar uma versão do código que está lá no branch principal e botar em produção sem medo. Esse é o primeiro passo. Assim, esquematizando um pouco mais, então o desenvolvedor ele cria uma versão, ele envia uma versão do código para o repositório principal, certo? O servidor de código notifica a ferramenta de integração contínua sobre a nova versão recebida. O servidor então, de integração contínua executa a build pipeline programada para o projeto, que inclui a compilação e execução de testes. Então, toda submissão de código ela é testada. Toda submissão de código é testada. Se na hora dos testes falha alguma coisa, o time precisa ser notificado e trabalhar para corrigir aquilo. Ou fazer um rollback, ou submeter um patch de correção, para garantir que o código esteja sempre funcional. Nesse passo de integração contínua, a gente ainda não trata do deploy. A gente precisa garantir que o nosso ambiente de desenvolvimento é integrado, né? A gente está garantindo que o que a gente produz é funcional. E para incrementar ainda mais esse processo, deixar ele mais confiável, a gente tem algumas outras práticas. Além do TDD propriamente, além do TDD, a gente tem o Code Review, que parte do mesmo princípio. Vamos encontrar bugs o quanto antes. O objetivo do Code Review é permitir que outro desenvolvedor avalie o código que você está escrevendo e aí, com a consensão dos dois desenvolvedores, o que criou e o que revisou, aí sim o código entra em produção. Por quê? Ainda que você submeta o código e espere a ferramenta de CI executar os testes, se ela encontrar um problema, você já teve um tempo ali que você gastou, esperou e tudo mais. O Code Review é uma forma de adicionar uma garantia a mais de que o código que vai ser enviado ele é funcional. E ele traz outros benefícios, como todo time passa a conhecer melhor o software que está sendo desenvolvido. Porque aqui, por exemplo, a gente faz isso. Se eu crio uma versão nova e submeto lá para o repositório, eu faço um merge request, o Henrique vai, ele tem uma ferramenta de diff, mostra todas as diferenças, tudo que eu fiz, tudo que eu implementei. Ele consegue pegar muitos bugs em potencial antecipadamente, ele rejeita o request, eu corrijo, e só depois que nós dois entramos no consenso que aquilo é funcional, aí sim a ferramenta de integração contínua age rodando os testes. E a pipeline é descrita aqui. O primeiro desenvolvedor conclui o desenvolvimento e submete a versão do código dele para uma avaliação, para uma requisição de merge. Ele faz uma requisição de merge. Outro desenvolvedor, representado pelo cérebro, recebe a notificação da revisão e avalia as alterações enviadas. Esse desenvolvedor ele pode optar por aceitar ou recusar. Se ele recusar, ele vai notificar outro desenvolvedor que vai corrigir ou fazer alguma coisa ali. E depois que foi aprovado, aí sim entra em produção e segue o fluxo normal. Depois que entrou para o branch principal, aí a ferramenta de CI executa os testes no ambiente de teste, faz toda a rotina automatizada e pronto. Código funcional, branch estável,
sistema integrado. O próximo passo, então, depois da integração contínua, seria propriamente a entrega. E aqui a gente vê uma diferença dos dois passos além, né? A entrega contínua e o deploy contínuo. A única diferença, basicamente, ele está nesse ponto aqui, onde na entrega contínua o deploy ele pode ser manual. O código está estável lá no meu branch. Eu vou lá, baixo um artefato e por linha de comando, SSH, alguma coisa assim, eu faço upload para produção. Beleza, eu ainda tenho entrega contínua, mas ainda tem uma etapa ali manual. Na implantação contínua, no continuous deployment, é tudo automatizado. Isso a gente tem aqui hoje. A gente tem jobs separadas. Uma job ela precisa de uma intervenção humana, mas com um clique de um botão, ele pega a versão que está lá no branch principal, que a gente sabe que está estável, faz o upload para o setor de produção e bota a rodar. E aqui, só para finalizar, a gente tem um comparativo então do que agloba cada metodologia, né? O desenvolvimento ágil ele vai até ali o build e integração. O Continuous Integration vai até teste e release, tudo automatizado. O Continuous Delivery automatiza até o deploy. O Continuous Deploy a gente vai até um pouquinho das operações, porque já tem que botar em produção. E o DevOps pega tudo, desde o coding até o operations. E aí, como que fica o ciclo de vida, o novo processo de desenvolvimento dentro dessa metodologia? A gente começa com planejamento, cria código, compila, testa, gera uma release, faz deploy da release, entre as operações e monitoramento. E esse ciclo se repete. Aí aqui nesse gradiente a gente vê que mais para lá a gente tem integração contínua, mais para cá a gente tem um deploy contínuo, só para visualizar. Então o time começa a trabalhar seguindo esse ciclo de vida. E isso a gente consegue descrever em pipelines, consegue automatizar de diversas formas, e todos os benefícios estão aí, igual a gente acabou de ver. Então assim, uma vez que os conceitos foram aplicados, que foram repassados e que a gente já está assim, mais contextualizado do que é a metodologia, vamos falar das ferramentas, o que a gente precisa para pôr isso em prática. E ao mesmo tempo que é uma boa e uma má notícia, a gente tem muitas ferramentas, muitas ferramentas. É bom porque tem muita concorrência e tudo mais, mas também é ruim porque você fica perdido no que você vai implementar, né? Só para vocês terem uma noção, eu peguei esse desenho aqui do Chega Labs, que é uma tabela periódica de ferramentas de DevOps. Os caras conseguiram encher uma tabela periódica com ferramentas de DevOps e não estão todas aqui ainda. Faltam algumas, né? Mas as mais populares estão. Então vocês veem que tem coisa pra caralho para controle de versão, tem building, containerização, colaboração, configuração, provisionamento. Só que antes da gente começar a falar especificamente das ferramentas, a gente tem um conceito que precisa ser passado, que é o conceito do Docker, né? Os containers, a containerização. A grosso modo falando, eles são máquinas virtuais que funcionam, que são executadas sem supervisores. Isso torna elas muito mais leves. Por elas serem leves, você trata servidores e máquinas virtuais agora como gado, não mais como animais de estimação. Porque você consegue instanciar, subir, passar para lá, matar à vontade e é tranquilo de gerenciar tudo isso, não é caótico. Porque elas são leves, não armazenam informação e tem diversas outras características. Quais são as vantagens disso? Mais controle sobre o ambiente de execução, porque isso permite o provisionamento e o versionamento, igual a gente tinha comentado. Uma vez que uma máquina virtual é instanciada a partir daquele script que especifica o que ela precisa ter, a gente tem todo esse controle. A gente consegue versionar a infraestrutura, ter controle das dependências. Imagine que para mim rodar minha aplicação lá no servidor eu preciso do Java instalado. Quem me garante que o cara de operações instalou o Java lá de fato? Por um arquivo de versionamento eu consigo especificar que quando startar minha máquina virtual, instalo o Java e rodo minha aplicação nessa máquina com Java. E as dependências são mais controladas. E também um melhor aproveitamento de hardware, porque você consegue subir muitas instâncias numa única máquina. Pensa que você tem um servidor lá, tipo um octa-core com 32 GB de memória. Se você bota uma aplicação só para rodar ali, que ela é monothread, vai ter muito recurso desperdiçado. Se você sobe nessa máquina um ambiente Docker e transforma ele num navio cargueiro e vai colocando os containers ali, você vai conseguir aproveitar todo o recurso dele, porque cada maquininha vai estar sugando um pouquinho do processamento. E graças à tecnologia do Docker, esse processamento não é muito assim desperdiçado. Ele é mais focado mesmo na característica da aplicação. Então, assim, contextualizando, vamos falar um pouco mais. O que são containers de fato, né? Qual que é o conceito de containers? Lá nos primórdios da navegação, como que as pessoas transportavam carga no oceano? Um navio específico preparado para um tipo de produto. Se eu vou transferir batata, eu preciso de um navio preparado para levar batata. Se eu vou levar minério, é outro tipo de navio, totalmente diferente. Isso trazia problemas quanto ao custo. Era muito mais difícil fazer esse tipo de transporte.
Quando os containers surgiram, qual que era a ideia do container? Tudo que o tipo de carga precisa, como temperatura, forma de transporte e tudo mais, de cada tipo de mantimento, fica por responsabilidade daquele container. Aquele caixote ele tem controle de temperatura, ele tem todos os artifícios necessários para fazer o transporte daquela carga. Então, você chega com um caminhão ali no porto com os seus containers, um guindaste, pega o container, coloca no navio, o navio leva. Não precisa mais se preocupar com o cuidado para cada tipo de carga. Isso fica separado por container. E a analogia é exatamente essa. Os containers são como containers. O nosso barco ali é o nosso servidor. É o que tem todas as aplicações rodando. Cada aplicação ela tem as suas características. Ela precisa de um Linux X instalado, de uma máquina virtual rodando, de um banco de dados. E todas essas dependências, todos esses serviços estão containerizados. E aí a gente pode fazer uma analogia do Docker ou das ferramentas de orquestração, que a gente vai ver mais para frente, como os guindastes, que vão pegar o container, vão colocar ele no navio e vão orquestrar ali, ó, a coisa toda de manter aquilo organizado, certo? Então, como funciona, agora falando mais tecnicamente, como que os containers são implementados lá com Docker? A gente tem um conceito de imagens e instâncias. A imagem é a definição de uma máquina. Ela é uma classe, vamos dizer assim. A instância é realmente o objeto instanciado a partir daquilo. Aqui estão os exemplos de comando. Por exemplo, o Docker Pull Ubuntu 14.04, eu estou fazendo o download da imagem do Ubuntu na versão 14.04. A partir do momento que eu tenho essa imagem instalada, eu posso tanto criar containers customizados que usam essa imagem como base e customizam ela, ou eu posso pôr ela para rodar também e usar como uma máquina virtual tranquilamente. O outro comando é o Docker Run -ti, né, que são alguns parâmetros para o Docker. Quem tiver interesse, consulta a documentação. E aqui esse comando está rodando o /bin/bash dentro dessa máquina virtual, dentro desse container do Ubuntu 14.04. Então quando você rodar esse comando, ele vai abrir para você ali o bash dentro da sua máquina virtual para você poder rodar os comandos. Uma coisa interessante do Docker é que eu não precisaria fazer o Docker Pull e o Docker Run. Quando eu dou o Docker Run com uma imagem que eu ainda não tenho instalada, o Docker automaticamente baixa ela para mim. É apenas a critério didático para exemplificar. E outro comando é o Docker PS para listar os containers que foram criados. Então o fluxo é basicamente o seguinte: eu tenho ali uma base de imagens, que são os templates das máquinas virtuais, os containers, e eu crio instâncias dele. Essas instâncias eu posso fazer tipo 10, 20 instâncias da mesma imagem. Se eu tenho ali uma imagem configurada, totalmente descrita, da minha aplicação rodando, ela é totalmente state, ela seguiu todas as boas práticas, tudo bonitinho. Eu vi que eu botei ela para rodar lá no container só porque é suficiente, eu tenho 500 usuários acessando, tá tranquilo. Só que aí o dono da minha empresa vira e fala para mim que essa noite vai rolar uma propaganda dela no Jornal Nacional. Pode ter certeza que na hora que isso acontecer, a quantidade de acesso ao seu servidor vai lá nas alturas. O que você já faz? Já se prepara e sobe várias instâncias dela e coloca um logo de balance na frente. Aí agora toda a carga vai estar distribuída nos containers. Obviamente, no ambiente cloud, não é muito recomendar pôr tudo no mesmo servidor, mas é entre os critérios de infraestrutura e tudo mais. Mas qual que é a vantagem? Vocês veem que se eu precisar escalar horizontalmente, eu faço isso com um comando. Eu vou subir no máquina, eu vou subir no máquina, eu vou subir na máquina enquanto precisar. E vou distribuindo a carga entre elas. Passou o momento de pico, estabilizou, derruba, vai derrubando as máquinas. Igual o gado mesmo, tira do pasto, coloca no curral e pronto. Tá tudo tranquilo de novo, certo? Eles estão chamando esse conceito de elasticidade, a capacidade da aplicação escalar e voltar em pouquíssimo tempo. As suas aplicações, serviços como o Google Cloud, a Amazon também tem feito, tem focado muito nesse tipo de requisito não funcional, porque a gente está numa era onde tem muito aplicativo que lança e de um dia para o outro aquilo vira um boom. Então eles já oferecem serviços customizados para empresas que criam campanhas publicitárias que eles sabem que vão ter. Vai ser um servidor rodando uma página estática apenas para uma campanha publicitária. Então ele vai ter muito acesso apenas por um período X, depois vai diminuir. Uma aplicação que eu, como empresa de desenvolvimento de apps, fiz, eu tenho uma expectativa de que isso bombe de um dia para a noite, que eu fique rico. Tá lá, se precisar vai escalar, se não der certo vai encolher de novo. Aí então, como eu falei, a máquina ela precisa de elasticidade. Para você replicar uma instância de uma aplicação, se ela armazena dado de sessão, por exemplo, é um problema. Qualquer aplicação que a gente vai fazer com balance, a gente já tem problema com compartilhamento de sessão. Se o usuário loga, por exemplo, ele bate no nosso domínio, aí o nosso balance joga ele para a máquina A.
Ele faz login na máquina A e a máquina A cria a sessão dele ali. Aí ele dá um F5 na página e por critério ali de otimização, o balance joga ele para a máquina B. Se a sessão não existir na máquina B, o usuário vai ter a resposta que ele está deslogado. Então, quando existe informação persistente do lado do servidor, como sessão, banco de dados, essas coisas, isso compromete a elasticidade da aplicação. Então, o conceito principal dos containers é que eles sejam stateless, que eles não armazenam estado, que toda essa questão de persistência fique em serviços especializados para isso. Mas o Docker ainda te deixa trabalhar com persistência, justamente porque o serviço especializado com persistência vai ter que ter persistência. E para a gente fazer persistência em Docker, a gente trabalha com volumes. A gente precisa instanciar. Aqui está um exemplo, eu estou subindo um servidor MySQL, o MySQL Server é o nome da imagem, certo? Eu estou dando um rum com "-v", aí o "-v" eu passo duas opções separadas pelos dois pontos. O da esquerda é o diretório local da máquina hospedeira e o da direita é o diretório do container. Então, tudo que o container salvar nessa pasta /lib MySQL vai ser salvo na minha pasta myOnDataDir. De forma que toda réplica que eu fizer do MySQL Server ali vai usar aquela mesma pastinha. Vai ter algum probleminha lá de acesso em disco e tudo mais, mas a informação está persistente está compartilhada em todo mundo. Não é a forma mais segura de se fazer, eu diria, mas dá para fazer. Aí eu estou explicando, né? Então, e outra coisa, quando eu mato um container, como o container é feito para ser stateless, ele não armazena as informações em lugar nenhum. Se eu subo lá meu blog e começo a escrever no blog e mato o container, quando eu subir o container de novo vai estar zerado, vai ter nada salvo. A única forma de eu salvar de fato é eu criar volumes e criar esse link da unidade persistente com a unidade do container. Aí tudo que ele salvar ali, quando eu startar uma nova instância, ele vai reaproveitar o que estava antes, certo? E agora um exemplo aqui de um Dockerfile. O Dockerfile é o arquivo que especifica o container para a criação da imagem dele, para você criar a imagem que depois você vai instanciar. Geralmente, todo o Dockerfile ele tem essa estrutura bem parecida com isso aqui. O from, ele indiz a imagem base do qual estou criando meu container. E o run, ele é um comando que vai ser executado na hora que eu mandar construir meu container. Aí tá faltando um comando aqui que eu peguei esse exemplo lá do mais simples do Docker Docs, que é o entry point, que é o comando que vai ser executado toda vez que eu instanciar o container. Então, falando a grosso modo, eu pego uma imagem principal, por exemplo, Ubuntu 14.04. Essa é a imagem que eu vou trabalhar. Quando eu der o Docker Build para construir minha imagem, ele vai rodar o apt-get update e o apt-get install no Ruby e RubyDev. E também vai fazer a instalação da gem do Sinatra no meu servidor. Aí eu vou rodar o comando lá, Docker Build, vou construir a minha imagem, vou dar o nome para ela, MyApp, etc. Ele vai interpretar esse Dockerfile e vai startar. No caso aqui está faltando o entry point. Mas se o meu entry point fosse tipo assim, exemplo de Java, meu entry point poderia ser java-jar myapp.jar. O que isso significa? No momento que eu der o Docker Build, ele vai instalar todas as dependências e preparar uma máquina virtual, uma imagem de máquina virtual de container, com tudo que eu preciso para rodar. E na hora que eu criar uma instância desse container, meu entry point vai falar, subiu instância, roda aplicativo.jar. Pronto. Se por algum motivo meu jar morrer, automaticamente o Docker morre, porque tem um vínculo muito forte desse entry point com o processo, o ciclo de vida da máquina virtual. Se o processo principal que você startou ele morre, o container morre também, ele é interrompido. Então não fica container ocioso rodando, só container com processo em execução, certo? E indo um passo além, a gente tem também o Docker Compose. O Compose é uma ferramenta para definir e executar aplicações multicontainerizadas. Um exemplo disso está aqui. Esse aqui é um exemplo de arquivo dockercompose.yml. Aí você vê que eu tenho aqui a listagem dos serviços. Eu tenho um serviço de banco de dados, que é o MySQL 5.7. Ele tem um volume, obviamente, para eu salvar as informações do MySQL. E tem as configurações de ambiente, as variáveis de ambiente, para eu poder falar para o container qual é a configuração que ele vai usar. E eu tenho outro serviço, que é meu WordPress. Ele depende do banco de dados, usa a imagem do WordPress Latest, que é a versão mais recente do WordPress. Ele faz um link, né, para que esse container enxergue o MySQL, ele faz um link, e ele faz alocamento de portas. O que é essa opção que está indicando? Que a porta 8000 do meu servidor vai estar associada à porta 80 do container. Então toda a requisição na minha porta 8000 vai ser direcionada para a porta 80 do container, porque eu sei que na porta 80 do container está rodando o meu Apache lá com o meu WordPress. Então toda vez que o meu servidor recebe uma requisição na 8000, o Docker redireciona a requisição para a porta 80 desse container.
Aí o container responde entregando a página do WordPress. Tem uma opção aqui de restart always, ou seja, se por algum motivo o container morrer, ele starta ele de novo. E as variáveis de ambiente para poder falar qual que é o acesso do banco de dados. Então aqui a coisa já começa a ficar mais séria. Vocês percebam que eu tenho tudo que eu preciso para minha infraestrutura rodar especificado num único arquivo. Eu falo para ele, olha, eu preciso de um banco de dados e dessa aplicação rodando. Com um comando docker compose app, ele lê esse arquivo e bota isso tudo para rodar de uma vez. E algumas utilidades práticas para a gente fazer o uso de containers. Como eu citei, né, ambiente de homologação e testes para execução isoladas, colocar em produção elasticidade e tudo que a gente falou. E tem uma coisa assim, muito legal em utilizar containers, que é instalar aplicações de terceiros. Por exemplo, quando a gente instala uma SQL Server no nosso servidor, muita gente não sabe, mas ele não vem com as configurações de segurança mais ajustadas, com as melhores configurações de segurança para o ambiente de produção. É necessário rodar alguns scripts, remover usuários padrões, alterar a senha, esse tipo de coisa. Então, o pessoal, não por causa disso, mas o pessoal do MySQL fez uma imagem Docker, uma imagem lá que está no Docker Hub, que quando você starta ela, ela já vem totalmente configurada. Então, você não precisa pegar o tutorial, sudo apt-get install MySQL, script tal, roda tal, MySQL db usa, blá 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 blá. Não. Apenas docker room e o nome da imagem. Já vem tudo preparado para você. Outros exemplos. Todas as aplicações que vocês vão ver aqui para frente, 99% delas tem uma versão containerizada no Docker Hub. Você não precisa pegar o tutorial e instalar ela assim nativamente no seu servidor. Se você tem um Docker instalado lá, o Docker Run você já instala e já sobe a aplicação sem configuração, sem dor de cabeça. Facilita muito, tanto você testar quanto pôr essas aplicações mesmo para rodar. A gente fez isso aqui, a gente pôs rodar o GitLab, o Jenkins, o Tiger. O Tiger na verdade ele usa o Vagrant, mas enfim. O Jenkins, o GitLab, as outras ferramentas, os Zabbix, o Grafana, tudo com container. Simplificou muito. Coisas que eu ficar virar a noite estudando como que configurava o negócio, com comando eu pus para rodar. É muito mais simples. Então, agora que a gente já tem a conceitualização de como os containers funcionam, já tem essas dicas de como instalar as aplicações, as ferramentas que vocês viram naquela tabela periódica de forma muito mais simples, vamos realmente falar delas. A primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês é o Tiger. O Tiger é uma ferramenta para gerência de projetos para desenvolvedores ágeis. Apesar de que ele fala lá também que é para designers, gerentes de projetos, etc. O Tiger é uma ferramenta totalmente focada em metodologias ágeis. Ele traz backlog, Kanban, sprints, YK, issues, tem API de integração com diversas outras ferramentas, ele pode comunicar com o seu Git, ele pode comunicar com o seu Slack, tem muita forma de integrar com ele. Uns outros comparativos que a gente poderia fazer aqui seria Trello, Asana, Mantis talvez, mas de todas que eu experimentei, o Tiger é o que teve a melhor usabilidade para mim, porque ele traz recursos que são focados para o ambiente ágil, que raramente outra ferramenta traz, como o gráfico de backlog. É muito raro ser uma ferramenta tão integrada que tem esse recurso. Divisão de sprint, então ele foi totalmente pensado para ambientes ágeis. Isso que é muito legal dele. Aí aqui a gente está falando ainda na parte, lá no começo do ciclo, que é o planejamento e o controle de atividades. Próximo passo, coding, né? Vamos programar. A gente está usando aqui o GitLab. O GitLab ele foi a melhor opção, porque ele tem mais features, praticamente. Apesar deles dizem que ele é um pouco mais pesado, eu não senti problema de performance, atendeu perfeitamente. E o mais legal dele é que, além dele ser open source, você poder baixar e instalar no seu servidor privado, ele traz o sistema de build pipelines, volta aqui, ó, integrado. Existe o GitLab Server e o GitLab Runtime. Esse Runner, quer dizer, GitLab Runner. Esse GitLab Runner é o que fica responsável pela execução das build pipelines. Para projetos mais simples, eu não consegui ver até que ponto de projeto complexo isso vai atender bem. Até que para Docker ele funciona bem. Mas a gente está usando ele aqui mais para projetos mais simples, onde você tem aquelas tarefas de integração. Lá no primeiro estágio, a integração contínua, é focado para isso, que é, toda vez que eu subir uma versão nova para o repositório principal, tenta compilar e roda os testes para ver se passou. Isso ele faz muito bem integrado, te mostra gráfico, tem um relatório de tudo, e ele trabalha muito bem com Code Review. A ferramenta de Code Review dele é muito boa. Ela te mostra, igual tá aqui, as diferenças que o cara adicionou, igual o GitHub. E assim como o GitHub, ele te deixa adicionar comentários nas linhas. Ou seja, o GitLab é uma ferramenta completa para você trabalhar com entrega contínua, até com integração contínua e até a entrega contínua. Ele te deixa configurar ambientes de desenvolvimento de deploy e automatiza o deploy para você. É bem completo,
e bem fácil de mexer. De todas as ferramentas que a gente achou assim, que tinha disponibilidade de instalar no servidor local e de se livrar da responsabilidade de custo, né, foi a que teve a melhor aceitação da gente, assim, os melhores benefícios. E obviamente a gente não poderia deixar de falar do Jenkins. O Jenkins, ele originalmente é uma ferramenta de integração contínua. O objetivo do Jenkins é você ter jobs cadastradas. Toda vez que sobe uma modificação no repositório, notifica o Jenkins executa a job e executa os testes, certo? Mas qual que é a maior vantagem do Jenkins hoje? A quantidade de plugins. O Jenkins tem hoje, acho que não sei quantos mil plugins disponíveis para você instalar. E esses plugins estendem as funcionalidades de uma forma colossal. Cobertura de testes, geração de documentação, controle de containers, dá para fazer tudo com ele. Por isso ele é uma ferramenta muito poderosa para você fazer automação das execuções de build pipeline e da entrega do software. Por isso que ele é assim, indispensável, sempre que se fala de integração contínua, você vai ouvir falar do Jenkins. O Sonacuber é uma ferramenta para fazer, na verdade é uma plataforma, né, para fazer gerência de qualidade de código. O que ele faz é ir lá no seu código-fonte e avaliar ele. Hoje ele está preparado com essas seguintes análises aí. Análise de código-fonte, design, arquitetura, análise de comentários, análise de duplicidade de código, cobertura de testes, regras de codificação, ou seja, aquelas normas que a gente usa para poder codar, complexidade do código e é capaz de identificar bugs em potencial. É uma ferramenta assim, fodástica para fazer qualidade. Originalmente ela é feita para Java, mas existem plugins que estendem a capacidade dela para as outras linguagens também. A gente ainda não usa ele aqui, é meu sonhozinho ainda implementar, mas que ainda não entrou no projeto ainda. Tá? E avançando mais, agora entramos na parte de orquestração de fato. Agora que a gente já planejou, codou, avaliou a qualidade e tudo mais, vamos começar a falar de orquestração, como que a gente põe para rodar. A primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês é o Kubernetes. É uma ferramenta do Google, que é o que o Google usa hoje para poder gerenciar o cloud deles. Então, tem peso de nome, né? A vantagem do Kubernetes, ele é exatamente aquela analogia que eu fiz. Ele é como o gancho, o guindaste que pega os containers e bota no navio. Faz empacotamento de aplicação automaticamente, tem escalabilidade horizontal, permite rollback, rollout caso dê alguma falha na aplicação, serviço de descoberta, balanceamento de carga e orquestração. É esse cara aqui que faz aquela elasticidade da aplicação. É esse cara que aumenta a quantidade de containers, sobe réplica, reduz réplica, etc. e tal. E aí uma ferramenta complementar a ele é esse cara aqui, o OpenShift Origin. O Kubernetes ele é feito especialmente para você usar por linha de comando. Ele tem uma interface gráfica, mas é muito simples. O OpenShift Origin, o OpenShift, na verdade, ele é uma ferramenta da Red Hat, que é uma plataforma como serviço. Eles pegam o Kubernetes, constroem uma solução em cima do Kubernetes para dar uma gerência visual daquilo que está acontecendo para o desenvolvedor ou para a empresa. E aí existe uma versão do OpenShift, que é o OpenShift Origin, que é open source, que você pode baixar e instalar no seu ambiente, certo? Aí você consegue criar uma cloud privada gerível, né? Passível de ser fácil de você controlar ela. Ele traz tudo que o Kubernetes faz e aí um pouco mais, como o deploy de containers integrado ao sistema de controle de versão. Ele permite a integração, acionamento de gatilhos. Por exemplo, uma vez que sobe uma versão nova lá no repositório, você consegue criar um gatilho que automaticamente constrói a nova imagem e já sobe aqui em produção. Aí ele traz mais recursos para que você consiga trabalhar com orquestração no ambiente de cloud. Uma análise de mercado assim mais completa, ele mostrou que as ferramentas hoje mais utilizadas, na verdade, não são esses dois caras, o Kubernetes e o OpenShift. Na verdade, é esse cara aqui e esse aqui, o Chef e o Puppet. A maioria das empresas está usando os dois em conjunto. Eu ainda não me aprofundei em nenhum dos dois, eu não sei dar detalhes, mas a proposta deles é fazer orquestração e automação de infraestrutura. Uma vez que você instala o server do Chef lá no seu servidor, esse server ele te traz as ferramentas, os controles, os comandos para você alocar máquinas, gerenciar sua infraestrutura, rodar clients para rodar e ter esse controle sim, controle total do seu ambiente sem a necessidade de conectar via SSH, executar comando. Você provisiona tudo por arquivos versionados, tudo bonitinho e tem ferramentas gráficas para fazer a orquestração disso tudo. E ele é usado em conjunto com o Puppet. Eu não sei dizer onde que um é focado mais que o outro, por que eles usam ele em conjunto, mas os dois têm assim as mesmas características, o mesmo propósito no final das contas, que é automatizar essa infraestrutura e prover ferramentas de gestão do ambiente. Agora que a gente já consegue entregar software de uma maneira absurdamente eficaz,
vamos entrar no monitoramento, como que a gente acompanha o estado da aplicação. A primeira ferramenta que eu queria apresentar para vocês é o Greylog. O Greylog ele é um centralizador de logs e vasculhador propriamente. Uma das vantagens do Greylog é que ele tem suporte à clusterização, você consegue subir várias instâncias deles no cluster de máquinas e trabalhar de forma distribuída a coleta de logs. Você tem assim, um exemplo, trabalhando com microservices, a Netflix, para você renderizar a página inicial dele, você tem lá 500 microservices. É coisa pra caralho gerando log. Então, obviamente, uma máquina só não vai dar conta de processar tanto log. Então, você distribui, o Greylog te dá suporte a isso, e ele cuida dos logs como se fossem streams. Fluxo constante de log chegando, ele recebendo, dando conta de armazenar, centralizar, e te dá uma interface gráfica para você fazer busca e consultar log. Se um cliente abrir um chamado, liga para a empresa falando que no dia tal do tal, às tal e tal horas, ele não conseguiu acessar. Você consegue consultar no log, tipo, pesquisar aqui um registro de log de um warning de login, uma tentativa de login falha, no meio de milhares e centenas de logs gravados e ver o que aconteceu e debugar. Lógico que a gente está falando de escalas assim, absurdas, mas até para aplicações pequenas isso pode ser muito útil. Aplicações distribuídas, que você tem muita coisa, muito servidor para monitorar, que é até comum, assim, você vê muita aplicação rodando, você ter um lugar só para poder gerenciar isso tudo é muito bacana. E uma outra ferramenta agora de monitoramento é o Zabbix. Existem várias outras ferramentas de monitoramento, o pessoal fala muito do Prometheus, do Nagios, e elas competem assim, praticamente de igual para igual. Eu escolhi o Zabbix só por preferência, porque eu já tinha mais costume de mexer com ele. Ele traz suporte a monitoramento via SNMP, JMX e MPI. O SNMP é um protocolo para tráfego de informações sobre o estado de sistemas. Por exemplo, todo roteadorzinho que a gente tem, todo modem, essas ferramentas, eles têm uma porta que escuta via SNMP, que é um protocolo. Aí, através desse protocolo, o Zabbix consegue conectar num ar-condicionado, no micro-ondas de IoT, nessas coisas todas, e coletar informações a respeito do estado dele naquele momento. Uma característica do SNMP é que toda vez que você bate lá para poder escutar uma informação, ele vai te entregar aquele dado naquele momento. Por exemplo, o que é uma informação que varia muito? Temperatura. Se você bate o via SNMP numa porta X agora, ele vai te dar uma temperatura de 20 graus. Provavelmente hoje à noite, que aqui em Ouro Preto o clima varia muito, ele vai te dar lá tipo 10 graus, entendeu? Não sei. Mas é uma coisa constante. Toda vez que você bater, ele vai te dar uma informação diferente. Então o que o Zabbix faz? Ele fica batendo lá de tempos em tempos configurados, e toda vez que ele bater lá, ele registra. Depois que ele junta um monte de registros, ele gera um gráfico. E te mostra, olha, a essa hora da noite, dia de ontem, você teve um pico de processamento. Porque eu bati lá e o CPU estava no talo. O JMX é o protocolo da JVM para fazer esse tipo de coleta. E o IMPI é outro protocolo para medir características mais relacionadas à temperatura e estado físico de alguns equipamentos. E o Zabbix também tem cliente para coleta de dados customizados. Você consegue programar um scriptzinho que tira a sua informação de não sei aonde e manda para o Zabbix. Por exemplo, a sua aplicação é uma aplicação em PHP ou em Java que for, e você tem um comando que você consegue rodar na sua aplicação que te retorna quantas requisições ela está processando neste momento. Você consegue criar um cliente customizado do Zabbix para rodar esse comando e a resposta da sua aplicação ele mandar para o Zabbix. Aí você consegue monitorar o que você quiser. E outra vantagem dele é que ele também consegue gerar alertas. Eu posso configurar lá um gatilho, olha, essa máquina aqui é extremamente importante. Se o armazenamento de disco dela ultrapassar 90%, me manda um e-mail, me liga, me manda um SMS, me avisa de alguma forma que eu tenho que agir. Aí você consegue configurar esses gatilhos e ser notificado para agir de forma proativa, né, de forma antecipada. Agora, convenhamos que esse exemplo de gráfico aqui mesmo, os painéis dos Zabbix, não são lá muito bonitos. E também é difícil de criar dashboards realmente eficazes nos Zabbix. Para complementar isso, a gente utiliza aqui, por exemplo, o Grafana. O Grafana é uma ferramenta para geração de dashboards e criação de gráficos. Ele permite integração com várias ferramentas de armazenamento de dados em séries temporais, como FluxDB, Elasticsearch também, entre outras. E aqui no caso a gente usa um plugin do Grafana para o Zabbix, que usa o Zabbix como data source, pega tudo que o Zabbix coletou e exibe uma dashboard, exibe um gráfico. A vantagem é que fica muito mais customizável, fica centralizado, eu posso ter vários servidores Zabbix distribuídos e exibir tudo num lugar só, e é muito mais bonito também, é mais elegante de mostrar. Então ele é apenas estético, apenas para você tem às vezes um time que precisa estar monitorando alguma coisa, você liga um monitor na parede
e deixa a dashboard lá rodando o dia inteiro, que o time fica sabendo o que está acontecendo. Ok, agora a gente já passou pelo stack inteiro. Eu mostrei para vocês uma porrada de ferramentas. Para completar, eu queria falar para vocês desse cara aqui, o Fabricate. O Fabricate é uma plataforma de desenvolvimento integrado para Kubernetes. Ele traz para a gente o stack completo de ferramentas de desenvolvimento. Eu acho que todas essas ferramentas que eu mostrei, com exceção dos Zabbix e outras, você instala o Fabricate e aí ele te mostra todos os serviços disponíveis, você vai dando play e vai startando o serviço. Você deu um play lá no Tiger para rodar o Tiger na porta X. Você dá um play no Gogs e ele roda o Dogs. Ele já tem todas as configurações porque ele usa Docker, igual eu falei, é muito simples, você subir um container Docker. Ele já tem tudo gatilhado ali, no momento que você põe para rodar ele sobe. E uma vantagem dele é que ele já traz isso preparado para que tudo seja integrado. Então, ele tem um painel que você dá assim, Create New App. Aí ele te pergunta, é o Camel, é Spring Boot? Ele te dá um painel com vários boilerplates, com vários templates de aplicação. Porque quando a gente usa o Maven, por exemplo, a gente consegue instanciar uma aplicação via um archetype, alguma coisa assim. Então tem um monte de template. O Spring Boot mesmo a gente já usou, aquele start.spring.io que ele gera para a gente a aplicação. Ele tem aquele start.spring.io ali dentro. Você dá o nome da aplicação, fala as dependências que você vai usar, cria o seu background da aplicação e manda criar. Quando você manda criar, ele cria repositório no Gogs, jobs de build no Jenkins, sistema, relatório de monitoramento no Kibana lá com os gráficos já tudo criado, ele cria tudo para a sua aplicação rodar. E quando a sua aplicação entra no estágio de deploy, ele também te dá os recursos para que você use a sua infraestrutura cloud, que você já está usando com Kubernetes, para poder pôr sua aplicação rodar em tempo real, certo? Eu não consegui pôr ele para rodar aqui, até porque na época que eu tentei ele ainda está em desenvolvimento, eles lançam atualizações constantemente, provavelmente umas 3 vezes por semana tem atualização no repositório. E nas versões que eu tentei, eu tive muito problema porque eu estava colocando num servidor privado. Eu estava instalando o OpenShift, tudo assim, manual na minha máquina privada. Aí eu tive alguns problemas com compatibilidade do sistema operacional, que eu não podia trocar. Eu não consegui pôr ele para rodar por causa de requisitos de infraestrutura. Mas empresas que têm serviços hospedados no Google, na AWS, na Red Hat, eles conseguem pôr isso para rodar com uma facilidade absurda. E a produtividade que isso dá aqui é tremenda. Você não precisa ter trabalho nenhum de configuração de infra. Apenas gerência de projeto. Coda, aplica aquela metodologia para rodar, porque a gente viu que é extremamente importante. Não adianta ter as ferramentas se você não usa elas corretamente, não aplica as metodologias na prática. Eu acredito que quando a versão desse cara estiver realmente estável para ambientes privados e realmente... Assim, no ambiente cloud eu sei que ele já funciona, ele já está rodando, tem umas ferramentas que põem para rodar lá com Google Cloud e AWS. Então, assim, você aplicando a metodologia, usando esse cara aqui, você não tem mínimo de preocupação com operações. Tudo automatizado, assim, de graça praticamente. Então, pessoal, a conclusão que eu queria passar depois disso tudo tem muita ferramenta, tem muita coisa para estudar, tem coisa pra caralho. Obviamente, esse setor ele é dividido, a gente tem operações de desenvolvimento, muitas das vezes não é tarefa do desenvolvedor se preocupar com essas coisas, mas a gente vê que no mercado hoje, isso está deixando de ser um diferencial e está passando a ser um pré-requisito. As empresas que não conseguem se adaptar a essa metodologia de entrega constante, de deploy contínuo, de atender rápido o que o mercado pede, elas vão ser descartadas muito rápido, porque elas não vão conseguir competir num cenário assim. É muita produtividade, é muita qualidade. Você sai de uma estaca zero para uma estaca totalmente diferente. A mudança do resultado que você consegue ter é absurda. Então, assim, mesmo que o seu foco seja de desenvolvimento, seja front-end, o que for, ter o conhecimento das metodologias de gestão e saber trabalhar num projeto de verdade, saber o que importa, como que agrega valor, como que bota a coisa para rodar, porque ter um código implementado da forma mais performática possível, com as melhores técnicas mais bonitas, que não está em produção, é a mesma coisa que não ter nada. O cliente não está enxergando o resultado naquilo. Esses conceitos, a metodologia e o processo, são mais importantes que as ferramentas. A gente vê que a tendência é que tudo fique cada vez mais automatizado e com menos dor de cabeça a gente faz isso tudo. A metodologia em si, a mudança do processo, ela é crucial. É isso aí, pessoal.